Olá pessoal, boa noite. Com um super prazer que eu estou aqui novamente com a equipe do CIASP. Realmente eu tenho que manifestar para vocês todos do CIASP, em especial a Rosinha, que é fundadora do CIASP, idealizadora, a Michele, a Edivânia e toda a equipe, tanto do atendimento quanto da diretoria, que faz essa instituição maravilhosa aqui de Indaiatuba. E que, como nós sabemos, tem um compromisso imenso com a formação profissional para que todas as pessoas possam, de alguma forma, se beneficiar e ajudar as pessoas com deficiência. Então, estou aqui de novo, na 8ª semana de inclusão, que tem como tema central do nascimento à vida adulta. Para quem não me conhece, eu sou o professor Windes Ferreira, tenho uma longa história na área de deficiência, de políticas públicas, de inclusão e, claro, de educação inclusiva. E é exatamente por isso que hoje eu estou aqui para falar do valor do docente, da docente na inclusão dos estudantes. Eu vou dizer para vocês, gente, de cara, com e sem deficiência. Uma coisa é a condição deficiência e outra coisa é uma necessidade educacional que pode ser manifestada por uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Por exemplo, se você quebra o seu pé e por um tempo vai ter que usar bengala ou uma cadeira de rodas, dependendo do nível do problema. Você, naquele momento temporário, é uma pessoa com deficiência que vai precisar de algum tipo de apoio ou de recurso, ok? Bem, então o meu tema hoje é exatamente qual que é o valor do docente, da docente, na inclusão do estudante. Claro que o nosso foco aqui vão ser as pessoas com deficiência, mas honestamente, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de todas as pessoas que estão na escola, mas em particular dos estudantes. Bom, gente, para falar de inclusão, nós temos que iniciar essa conversa falando sobre aprendizagem ao longo da vida. Não há como pensar em inclusão sem pensar nesse conceito tão importante que é aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, no ciclo da vida, nós não estamos apenas pensando em aprendizagem durante os anos escolares. Nós temos que pensar em aprendizagem da infância até a vida adulta e até a vida das pessoas que são idosas. Por quê? Porque a aprendizagem significa um processo de adaptação. Significa incorporar conhecimentos e adaptar e melhorar a sua qualidade de vida continuamente. Então, se nós pensarmos hoje em todas as possibilidades de aprendizagem que vêm com as tecnologias, por exemplo, nós não tínhamos do jeito que nós temos hoje, há 10, 15 anos atrás, a gente compreende que as possibilidades são inúmeras, né? Então, esse momento da inclusão é fundamental. Por quê? Porque significa que nós, professores e professoras, nós, educadores e educadoras, como o nosso querido Paulo Freire, nosso grande mestre, costumava nos denominar, temos que estar atentos para buscar alternativas que viabilizem processos de aprendizagem de qualidade. Lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também na nossa Lei Brasileira de Inclusão, tem um termo específico que aqui no Brasil não pegou, mas é um termo fundamental, é um conceito fundamental, que é o quê? Adaptação, ou melhor, ajustamento razoável. Reasonable accommodation, em inglês. Acomodação razoável. O que significa isso? Significa buscar no ambiente em que nós estamos possibilidades para que a pessoa
com deficiência consiga realizar as atividades que são necessárias. Então, vamos imaginar uma pessoa com paralisia cerebral, não importa a idade. Aí, essa pessoa tem, claro, nós sabemos, uma dificuldade motora significativa e ela precisa se alimentar. Então, o que o ambiente, os familiares fazem normalmente? Vão dar a comida na colher, na boca da pessoa. Mas espera lá. Será que isso é necessário? Será que era necessário? A gente pode fazer uma adaptação. A gente vai pegar a colher inicialmente e depois o garfo, porque o garfo é o talher que a maior parte das pessoas usam para se alimentar. E aí vai colocar o quê? Uma bucha de cozinha com duas fitas crepe, de forma que, ao invés de eu segurar o alimento como é o apropriado, eu vou segurar o alimento assim, mas de qualquer forma eu vou ter o quê? Autonomia. E não é só isso. Quando eu faço esse movimento, o que acontece? Eu estou estimulando células nervosas. Hoje a neurociência nos ensina a importância fundamental de nós estarmos continuamente alimentando o nosso cérebro, né? Por quê? Até para prevenir doenças degenerativas no futuro. O que acontece com as pessoas com deficiência? Vocês sabem, geralmente, as pessoas com deficiência, elas são hipercuidadas e super protegidas. Por quê? Porque o ambiente da vida real é hostil. Tem sido hostil há séculos. Então, é natural, não é que é errado, é natural que a família proteja as pessoas com deficiência. Agora, proteger não pode significar não ter oportunidades de ganhar cada vez mais autonomia, de aprender cada vez mais e a todo momento, de buscar alternativas para que a pessoa vá tendo oportunidades. E esse, gente, é o nosso papel como educador, educadora, como professora. Você sabe disso, você sabe que quando você tem uma criança com deficiência, ou um jovem com deficiência, ou um adulto na sua sala de aula, inúmeros desafios vão se manifestar para você. Mas aí você tem que pensar, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Você não tem que assumir a responsabilidade de criar oportunidades para aquela pessoa com deficiência sozinha. Não, de forma nenhuma. Isso é absurdo, mas é isso que a gente aprende. A gente aprende que a gente tem que ser a super professora, a gente tem que resolver tudo sozinha. Não, a gente precisa de apoio, né? O que significa isso? Significa, no mínimo, colaboração de colegas. Sentar com colegas, expor a situação, o desafio educacional e dizer: o que você acha que eu posso fazer para superar essa situação? Então, eu diria talvez que o primeiro ponto do entendimento do valor que nós temos tem a ver com o valor de fazer parte de uma comunidade escolar, ou seja, você não está sozinho ou sozinha. Você não deve ficar sozinha ou sozinho, ou seja, se isolar. Você precisa criar, junto com seus colegas, junto com a gestão da escola, uma comunidade de aprendizagem, onde todos se apoiam mutuamente. Por quê? Claro, não é porque a gente é professor ou professora que a gente é capaz de resolver tudo. Claro que não. Não é possível, isso não existe em canto nenhum. Então, a gente já entendeu que quando falamos de inclusão, nós estamos falando do quê? De aprendizagem ao longo da vida. Uma vez que a gente já entendeu que nós não podemos pensar em docência, ensino e aprendizagem isoladamente, só na escola. Nós temos que pensar que nós estamos formando pessoas, nós estamos preparando pessoas para a vida, para viverem particularmente num mundo em rápida transformação. Então, nós professores que ficamos com as crianças desde muito
jovens, desde muito pequenas até a vida adulta, nós temos um papel fundamental na vida de todos e de todas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Qual que é o valor do docente, né, nesse processo de formação humana? Eu diria que a gente tem 3 elementos chaves que precisam ser considerados quando se trata de inclusão escolar. Nós precisamos tanto compreender esses elementos quanto considerar esses elementos nas nossas práticas cotidianas educacionais. Esses 3 elementos são valor docente, vida escolar e, claro, inclusão. Então vamos primeiro compreender o que significa valor. Não valor docente, mas valor em geral. Valor são crenças básicas, ou seja, aquilo no que nós acreditamos e que são fundamentais para nós, para cada um de nós, para a nossa comunidade, para o nosso grupo social, para o país onde nós nascemos, enfim. E essas crenças, esses valores, eles guiam a nossa vida, assim como motivam, estão na base das nossas atitudes e ações. Por isso que eles são básicos e fundamentais. Os valores humanos, eles são princípios tanto morais quanto éticos, que orientam a nossa vida. São valores que fazem parte da formação da nossa consciência. Como é que eu enxergo o mundo? Quais são os pressupostos que fazem parte da minha consciência? Ou seja, da nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. E todas essas condições, elas são determinantes para o modo como nós nos relacionamos socialmente. Então, você já sacou. Quando a gente fala de valor docente, a gente está falando exatamente dessas crenças que estão na nossa cabeça, no nosso sentimento, no nosso comportamento e que afetam o modo como nós nos relacionamos com as pessoas em geral. Bom, quando nós estamos falando de valor docente, vamos pensar assim o primeiro valor que você deve ter, que é sobre você. Sim, isso mesmo, você. E o seu valor, a sua crença deve ser essa. Eu sou capaz de ensinar a todos os meus e minhas estudantes. E eu sou capaz também de promover para essas pessoas o entendimento do seu próprio valor na turma. Então, cada estudante na sala de aula vai experienciar, vai experimentar a sua atitude, as suas ações, os seus sentimentos, no sentido de tanto buscar alternativas para o processo de aprendizagem deles e delas, assim como ajudá-los, estimulá-los, encorajá-los a compreender o seu valor dentro da turma. Então, por exemplo, todo mundo tem que saber o nome de todo mundo tem que ser chamado pelo nome de todo mundo. Ninguém deve sentar isolado e não fazer parte da comunidade. Quando há uma organização em grupo, todos devem ser acolhidos com amorosidade. E por aí vai. E você é capaz de fazer isso. Mas você tem que acreditar. Lembra? São crenças. Você tem que acreditar. Eu sou capaz. E não pensar, nunca tive experiência com deficiência, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Então vamos lá. Quais são esses elementos que constituem os valores docentes? Primeiro, acreditar que todos têm potencial de aprendizagem, sem exceção, na sala de aula. Todos devem aprender a se apoiar mutuamente e ajudar nas tarefas e nas atividades dos colegas. Uma vez eu estava numa sala de aula e eu achei incrível. Um estudante terminou a tarefa, ele era um estudante já avançado, vamos dizer assim, num nível mais avançado de aprendizagem. Quando ele terminou a atividade, ele foi para a professora e disse: professora, eu posso ajudar os meus colegas da outra mesa? Olha que legal. Isso tem que ser criado como um comportamento comum, né? Se torna o quê? Se torna cultura da sala de aula, o apoio mútuo. Outro valor docente deve ser sempre
sem pestanejar, sempre. Devemos buscar alternativas de participação nas atividades. Ou seja, ninguém é excluído nas atividades que são realizadas na sala de aula. Ninguém fica para trás. E somos nós que temos que sacar, ter os insights. E se eu não sei, vou buscar apoio com os meus colegas. Super tranquilo. Um outro valor docente fundamental é exatamente eu e minhas colegas ou meus colegas de trabalho, outros professores, outros educadores e educadoras da escola, temos que juntos identificar formas de ajudar na aprendizagem daquele aluno ou aluna que precisa de mais apoio e recurso. E claro que dentro disso estão as pessoas com deficiência, as pessoas com dificuldades de aprendizagem, às vezes pessoas com dificuldades de comportamento ou comportamentos desafiadores, enfim. Qual que é a ideia? A ideia é remover as barreiras. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos no processo que a gente acaba não conseguindo pensar em alternativas. Mas se você compartilha com uma pessoa que não está envolvida naquele contexto, que claro, sempre envolve emoção, ela vai dizer, mas quem sabe se você fizer isso? Eu tive um projeto no município de São Paulo e nesse projeto estavam envolvidas 10 escolas. Eu estava fazendo um trabalho de formação para que as pessoas pudessem introduzir nas escolas diferenciação curricular, que é um outro conceito que tem a ver muito com o ensino. Aí, num determinado momento desse processo de formação, foi orientado aos professores que eles identificassem algum tipo de dificuldade que eles tinham no dia a dia para resolver, precisariam de apoio para uma solução. Então, eles iam compartilhar com outro colega do curso. Esse colega entraria na sala e atuaria como professor para lidar com aquele desafio em particular. E o professor ou professora da sala de aula ia ficar sentado observando. Posteriormente, eles sentariam juntos e conversariam sobre aquilo. Olha que legal. Professora, mas quem que ficou na sala de aula que o professor deixou para trás, né? Foi lá na sala do colega. Foi uma outra colega da gestão, porque era uma coisa de 10, 15 minutos. Bem pontual. Uma outra alternativa muito legal hoje, que nós podemos fazer tranquilamente, a gente usa isso para pesquisa na área de educação inclusiva, é filmar a aula, ou um trecho da aula, e depois apresentar o filme para os colegas e conversar sobre o que poderia ser feito de uma forma melhor ou diferente, para, claro, apoiar um estudante em particular ou resolver uma determinada situação. Qual seria outro valor docente? Seria todos na sala de aula, na escola também, claro, têm valor e devem ser respeitados em suas demandas e diferenças. Todos nós somos diferentes. Portanto, essa diferença tem que ser valorizada, aceita, celebrada dentro da escola, porque aprendemos com a diferença, não aprendemos com a igualdade. Aprendemos com os desafios, não com aquilo que vai bem. Então, a gente precisa ter claro que nós estamos o tempo todo fazendo escolhas quando se trata de valores da nossa prática pedagógica. Então, dependendo dos valores que eu adoto, que eu assumo, eu vou por um caminho. Dependendo dos valores, eu vou por outro caminho. Então, é muito importante que a gente aprenda que diferenças são extremamente positivas, que alunos desafiadores nos fazem crescer, que alunos que erram, eles aprendem e ajudam os outros a aprenderem, se você usar o erro como um ponto de referência para retomar conhecimentos, aprofundar e melhorar a qualidade da sua didática, ou seja, do modo como você ensina. Todos na sala de aula, inclusive você, têm estilos e ritmos de aprendizagem distintos. Cada pessoa aprende de um jeito diferente. Cada pessoa se sente melhor em determinados contextos,
com determinadas tarefas, por exemplo, usando lápis ou caneta, demorando mais ou demorando menos, mas realizando uma atividade com sucesso, ajudando um colega mais, outro colega um pouco menos, porque a gente tem preferências. Enfim, as diferenças são inúmeras. Mas nós precisamos compreender que isso faz parte dessa comunidade. Então, você tem que ter como valor que estilos e ritmos de aprendizagem são diferentes, mas todos têm o mesmo valor, o mesmo peso. E, finalmente, além do eu sou capaz de ensinar a todos, eu sou uma professora amada e faço diferença na vida dos meus alunos e minhas alunas. Eu sou amada e eu sou capaz de ensinar a todos. Claro que se você se sente amada ou amado pelos seus estudantes, você vai sentir muito mais plenitude, muito mais prazer, muito mais autorrealização nesse caminho da docência. Vida escolar, o que significa isso? Significa tudo, absolutamente tudo que acontece dentro da escola, fora da escola, mas que está relacionado à vida escolar. Então, talvez o principal valor seja isso. Todos devem estar presentes e ter oportunidades de participação em todas as atividades escolares e espaços dentro da escola. Ou seja, o pressuposto, o fundamento é ninguém é ignorado ou negligenciado. Quais são os valores que devem sustentar essa compreensão da vida escolar? Eu tenho um coração inclusivo e amoroso. Eu sempre vou buscar assegurar que ninguém deixa de participar do que quer que esteja sendo realizado na escola. E vou fazer isso de uma forma amorosa. Eu ensino as crianças, os jovens, os adultos a terem compaixão pelas necessidades e as dificuldades que os seus colegas enfrentam, seja da sua própria sala de aula ou da sala de aula do lado. Por quê? Porque isso se trata da vida escolar. Nós aprendemos também por modelos, né? Eu cultivo sempre o apreço e o carinho por todos e por todas na sala de aula. Isso é muito importante. Todos são acolhidos carinhosamente. Todos são queridos pelos seus colegas. Não faz diferença se você tem mais dificuldade ou menos dificuldade em determinadas tarefas. O tempo todo, quando se trata da vida escolar, eu tenho que ter em mente que é fundamental estimular e desenvolver o senso de comunidade de aprendizagem na minha sala de aula e na minha escola. Ou seja, tudo o que acontece lá dentro tem que estar na base de processos de aprendizagem, de autonomização, de desenvolvimento de sonhos pessoais para que as pessoas possam florescer e crescer como seres humanos. Porque quando nós estamos bem, nós nos sentimos aceitos, nós nos sentimos mais fortalecidos para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Outro valor importante, a escola e a sala de aula são espaços de curtição, de prazer e de alegria. Porque a gente tem que aprender, nós temos que compreender. Embora a gente saiba disso cognitivamente, porque a gente estudou isso na nossa formação como pedagogos, psicólogas, enfim, e as várias áreas das licenciaturas, para nos tornarmos um dia professores ou orientadores educacionais ou gestores, nós precisamos compreender que a escola é um espaço vivo, é um espaço de vida, é um espaço de aprendizagem, é um espaço de acolhimento, de formação básica do ser humano. Então tem que ser gostoso, não pode ser um lugar chato, desagradável. Os gestores e gestoras da escola e a equipe gestora da escola tem um papel fundamental para criar essa cultura. E você, claro, tem um papel chave
para criar essa cultura na sua sala de aula, nas atividades que você realiza como professora e professor. Então, tudo tem que ser gostoso de ser realizado. E a gente está lidando, gente, com crianças de jovens e adultos. Claro que cada atividade tem que ser adequada às faixas etárias. Exatamente porque a escola tem que ser um espaço de curtição, de prazer, de alegria. Prazer e alegria se manifestam como barulho. Então, a gente não pode ficar incomodada com barulho. Isso é uma coisa medieval. Nós temos que, sim, estimular a interação. A gente sabe que a aprendizagem, ela se processa por meio de interação entre as pessoas. Ela é mediada pela interação. Então, é fundamental que a gente pense assim, tudo bem ter uma turma barulhenta, tá tudo certo, mas a minha turma é interativa e os meus estudantes, minhas estudantes são super felizes. E finalmente você tem que pensar com relação à vida escolar que você, professora, professor, tem uma mente empática, criativa e autoastral. Ou seja, você tá ali, ó, no topo da onda, ajudando todo mundo a surfar nesse caminho que deve ser maravilhoso e uma curtição. Quantos de nós tivemos professores e professoras que foram fantásticos na nossa vida, foram inspiradores? Todos temos. Pense em como eles eram. E, finalmente, inclusão. O que significa inclusão? Significa que todos pertencem, sem discriminação, à turma, à sala de aula, ao grupo da escola. E, portanto, ninguém é excluído. Não é nem pode ser, é ninguém é excluído. Quais são os valores subjacentes a esse conceito de inclusão? Que ninguém é excluído. Todos são igualmente amados e respeitados, dentro e fora da escola. Quando se trata do quê? Quando se trata de atividades da escola que acontecem fora dos muros das escolas. Ninguém é melhor do que ninguém ou tem mais privilégio que o outro. Ou seja, não faz diferença se você tem deficiência ou se você não tem deficiência. O que é importante é que você está aqui agora e você faz parte dessa comunidade de aprendizagem. Quando necessário, qualquer aluno receberá apoio para realizar a atividade. Ou seja, sempre que você identificar estudantes que precisam de apoio ou algum tipo de recurso extra, é da sua responsabilidade assegurar que esse estudante ou essa estudante tenha acesso ao que quer que seja, para que ele possa realizar a atividade. Esse apoio pode ser um colega que vai sentar com ele e vai ajudar. Mas é claro que numa sala de aula inclusiva todos trabalham juntos, né? Nós vimos lá apoio mútuo, colaboração. Então, claro que isso, de uma certa forma, pode acontecer naturalmente, mas você tem que estar ligado, ligada, para saber, aquele estudante lá está precisando de apoio. Outro elemento chave, e aqui o que eu vou colocar agora tem a ver também com o material da Unesco, que foi publicado também no Brasil e ao qual você pode ter acesso online. Eu já vou dar dados sobre esse. São os princípios da educação inclusiva. O primeiro deles é que a aprendizagem é ativa e dinâmica, ou seja, todos participam das atividades o tempo todo. O segundo princípio é chamado lá no livro de negociação de objetivos, mas aqui eu coloquei qual é o sentido disso. É que todos podem e devem fazer escolhas e manifestar suas preferências. Eu gosto mais de fazer uma atividade quando eu estou me movimentando. Eu gosto mais de fazer uma atividade quando eu estou com um grupo de pessoas. Eu prefiro trabalhar com somente mais um colega. Eu prefiro este conhecimento. Eu prefiro aquela forma de aprender. Nós precisamos saber como que isso acontece, ok? O outro é colaborar, colaboração e aprendizagem juntos. Colaborar e aprender juntos, gente, faz bem para a alma. E se a alma está bem,
claro que o nosso processo de aprendizagem vai o quê? De vento em popa. Nesse contexto, você como professora pensa, eu esclareço cada passo da aula para os meus estudantes, sempre no começo da aula. E eu vou garantir que cada aluno, cada aluna compreendeu, entendeu e conhece o caminho que nós vamos percorrer. Às vezes a gente dá aula há tantos anos que a gente se esquece de apresentar esse, vamos dizer, um sumário inicial do que vai acontecer na aula, começo, meio e fim. Muitas vezes a gente para a aula no meio do caminho. Então, esses elementos da didática precisam ser resgatados, porque eles são muito importantes para quem está no processo de aprendizagem, ok? Bom, uma vez que a gente refletiu sobre esses elementos chaves, né, do valor do docente, da docente na sala de aula, eu queria convidar você agora, por 2, 3 minutos, a olhar para dentro de você. Eu queria convidar você para fechar os olhos, começar a respirar de uma forma mais lenta e mais profunda. Coloca as mãos sobre as suas pernas. Projete na sua mente a imagem de você na sua sala de aula com seus alunos. Pense um pouco sobre você, olhe você ensinando, como se você estivesse num palco. Veja como você se movimenta, como você conversa com as crianças, com os jovens ou adultos. Como você interage com determinados estudantes. Se você é mais suave, se você é mais forte, se você é mais firme. Veja, pense, resgate um pouco de você quando você está lá. Esse é um exercício fantástico. O Paulo Freire já nos orientava no sentido de refletir sobre a nossa prática. E ele dizia que essa é a única forma de nós crescermos profissionalmente, melhorarmos a qualidade daquilo que a gente realiza na escola. Então pense um pouco, quais são os seus valores? Em que você acredita? Lembra? O que é que determina os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos e emoções e principalmente os seus comportamentos? Você acha que você é inclusivo, inclusiva? Você acredita que você é capaz de responder essa diversidade maravilhosa que nós temos nas escolas com relação aos estudantes? Você contribui para buscar alternativas de participação? Pense nisso, baseado em tudo que nós vimos até agora. Pense então, o que te faz feliz como docente? Quais são seus pontos fracos que precisam, claro, melhorar? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem que você diz, uau, isso é fantástico como professor ou professora, isso me ajuda muito. Como que você se sente dentro da comunidade escolar? Você se sente parte do contexto ou você ainda sente que você é um sapo fora da lagoa? Como você trata e como você interage com seus alunos, com seus colegas, com seus superiores? Como é que você está se sentindo com relação a isso? E pergunte-se também, como e por que eu devo e eu quero melhorar na minha atividade profissional como docente? Pense em todas essas alternativas. Eu queria sugerir para você que posteriormente você assista novamente a essa apresentação e, junto com os slides e também com a minha fala, você anote
esses elementos relativos a essa reflexão sobre a sua prática docente. Porque nós não podemos ignorar-nos como seres humanos. Nós trazemos para dentro da sala de aula, para dentro da escola, toda a nossa bagagem existencial como pessoa. E isso faz uma diferença imensa naquilo que nós realizamos. Então pense nisso e procure fortalecer tudo aquilo que te faz mais feliz, que te faz mais fortalecido, fortalecida. Tudo aquilo que faz você sentir, uau, eu faço atividades na sala de aula que são maravilhosas. Os meus estudantes, quem passa pela minha sala de aula, se torna um ser humano melhor. E eu estou muito feliz com isso. Porque, gente, nós nascemos, nós crescemos, trabalhamos, vivemos, construímos famílias, mas vamos todos envelhecer e fazer a passagem. Então, o que importa de fato é aquilo que você traz dentro de você que enriquece não só você, mas as outras pessoas. E como docente, o nosso valor é fundamental, porque são milhares de pessoas que passam pelas nossas vidas ao longo dos anos da docência. Então, pense como isso é importante. Eu poderia até dizer que nós somos um dos profissionais mais importantes do planeta, porque não tem pessoas que não tenham professores. Mas a gente não deve ser só professor ou professora. Nós devemos ser mestres e ajudar as pessoas a florescerem, a se tornarem seres humanos melhores. Respire profundo e lentamente, abra os olhos e não se esqueça de pensar sobre esses elementos que constituem a sua prática e o seu valor como docente. E aqui vão ficando algumas frases do Paulo Freire que eu acho que são fundamentais para nós pensarmos. A primeira é: o educador se eterniza a cada ser que ele educa ou ela educa. Então, a cada pessoa que passa pela nossa sala de aula nos eterniza enquanto educador, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alma. E isso é fundamental, e isso deve nos trazer uma gratidão profunda e uma alegria profunda. Paulo Freire disse também que a educação não transforma o mundo. A gente tem que ter cuidado quando nós pensamos, não, a educação transforma o mundo, não. A educação transforma as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. Eu acho essa frase assim incrível, porque é isso. Nós precisamos compreender que a nossa atividade docente e que os valores que nós imprimimos na nossa atividade docente é o que vai formar pessoas que vão mudar o mundo. Então, a pergunta seria: qual é o mundo que a gente quer para nós vivermos e para os nossos descendentes viverem, para os nossos filhos, os nossos netos e a nossa descendência por gerações. E, finalmente, num país diverso como o Brasil, manter a esperança viva e principalmente em tempos como este que nós vivemos, de turbulência, de retrocesso, de violência crescente, de insegurança política, de insegurança financeira, com mais de 30 milhões de brasileiros em situação de miséria, porque eles estão passando fome. Manter a esperança é em si um ato revolucionário. Ou seja, ser docente e acreditar que é possível melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes, das nossas estudantes, é um ato revolucionário. E cabe a nós, e cabe a cada um de nós
ser capaz de compreender o nosso valor, de incorporar os elementos que constituem os nossos valores, as nossas práticas docentes, para ajudar para encorajar os nossos estudantes a se inspirarem, a crescerem nessa direção. Seja forte, cuide-se, ame-se e mantenha a sua esperança sempre viva. Um beijo no coração, espero que a minha fala tenha ajudado você a refletir um pouco sobre sua prática e o seu valor docente. Aqui fica a minha gratidão e as minhas conexões nas mídias sociais. Um beijo no coração, namastê e até o próximo encontro. Gratidão, equipe do CIASP, gratidão Rosinha, gratidão Michele, Edivânia e vamos. Tchau, gente. Até mais.